Boca-Trapos! Olá a todos, o meu nome é Mónica Moreira, bem-vindos a mais um episódio do Boca de Trapos. Antes de mais, dizer que este podcast se encontra disponível para ouvir naturalmente nas vossas plataformas de podcasts preferidas, mas agora também no YouTube. Basta procurarem por podcast Boca de Trapos. Têm disponíveis todos os episódios que já foram editados até hoje e também os futuros, com certeza. Depois do recado entregue, ficam a saber que hoje vamos andar pelo teatro de sombras, pela música e também pelos livros. O destaque deste episódio vai para Cláudia Camacho, também conhecida como The Fragrant Lady, com quem vou falar de várias artes, entre elas a perfumaria. Mas isso é daqui a pouco, para já. Uma sugestão de teatro de sombras para miúdos e graúdos. Inspirada no conto tradicional japonês Momotaro, Beniko Tanaka, artista japonesa residente em Portugal, criou João Pêssego Enfrenta o Corononi, um espetáculo de teatro de sombras e música tradicional japonesa. Neste teatro de sombras, Beniko Tanaka colabora com o grupo Tomoro, um duo de flautas shinobue e de tambor tradicional japonês, e o objetivo é dar a conhecer os antigos contos do Japão às crianças portuguesas. Vamos ouvir um pouco. João Pêssego, vais lutar contra o Corononi? Vais ficar doente? Não podes. Pai, mãe, eu vou. Se ninguém fizer nada, todos os aldeões vão ficar doentes. Eu tenho que fazer alguma coisa para que isso não aconteça. O avôzinho e a avózinha ficaram muito preocupados, mas ao mesmo tempo estavam orgulhosos da coragem de João Pêssego. Por isso, decidiram deixá-lo ir. O Teatro de Sombras João Pêssego Enfrenta o Corononi é dedicado a todas as vítimas do coronavírus e está disponível até ao final de maio através do site da BOL. O acesso custa 3 euros. Na música, já está disponível em formato físico e digital Aurora, o terceiro e mais recente trabalho de Gisela João. Depois de uma pausa de 5 anos nos lançamentos, Gisela João está de volta com este Aurora, que foi gravado entre Almada e Barcelona. Uma curiosidade, os vídeos dos temas Depois de Louca, Já Não Choro Por Ti e Canção ao Coração foram filmados em São Paulo, no Brasil, são uma trilogia e juntos formam uma curta-metragem. Podem ver tudo no canal de YouTube de Gisela João. O festival Soam as Guitarras anunciou o cartaz e as datas previstas para a edição de 2021, que vai decorrer em maio, junho e setembro. O Gajo, João Pedro Paes, Sérgio Godinho e Mafalda Veiga são alguns dos nomes presentes. Vai haver espetáculos em Setúbal, Évora, Oeiras e Póvoa de Varzim. As 2 noites reservadas aos Dead Combo neste festival já estão esgotadas, fica a nota. Encontram toda a informação atualizada sobre o Soam as Guitarras no Facebook. Para quem gosta de ler e no seguimento de toda a atenção que a família real britânica tem vindo a ter nos últimos tempos, está já disponível pela Esfera dos Livros a edição portuguesa do livro A Duquesa de Windsor, Memórias de uma Amiga, de Diana Mitford. A autora britânica, falecida em 2003 com 93 anos, era amiga íntima dos duques de Windsor, por isso não devem faltar nesta obra histórias curiosas sobre Wallis Simpson e Eduardo VIII. Fica a sugestão. Para outras leituras, já está também disponível o guia Vinhos do Douro, do jornalista João Paulo Martins, este editado pela Oficina do Livro. Neste guia ficam a conhecer a história das várias casas produtoras de vinhos e também as notas de prova dos cerca de 1000 vinhos que foram provados. Há uma lista dos mais acessíveis aos mais caros, organizados por produtores, ordem alfabética ou preço médio, por exemplo. A ideia é ser facilmente interpretado por quem lê, seja ou não um entendedor na matéria. Conversa com Cláudia Camacho já a seguir. Vamos falar sobre várias artes, entre elas a perfumaria. A minha convidada de hoje é a Cláudia Camacho. Depois de vários anos num percurso ligado à arte contemporânea e curadoria, decidiu ser perfumista e prepara-se para lançar em breve Mystery, o primeiro perfume de uma trilogia dedicada a Sintra. Olá Cláudia, bem-vinda ao Boca de Trapos. Olá, Mónica. Como estás? Está tudo bem? Tudo bem. Nesta altura devia já estar a tratar-te por The Fragrant Lady?
as pessoas já me começam a tratar assim, na verdade. Sim. Já começam. O que é bom sinal, o que é bom sinal. Mas este foi o nome que tu escolheste, não é? O teu nome para lançar o perfume Mystery, como eu dizia há pouco. É verdade. Eu pensei muito sobre este ponto porque, tenho um projeto que é, ou seja, uma empresa, que obviamente não tem o meu nome, não é? O meu nome na empresa, Sim, e que muitas vezes eu percebi que as pessoas não identificavam a empresa comigo. E como era um projeto ligado a projetos culturais e a curadoria, eu comecei a pensar que faria algumas vezes sentido que esses projetos fossem associados ao meu nome pessoal. Portanto, quando agora tive de pensar novamente se iria lançar uma marca com o The Fragrant Lady ou com o meu nome, Cláudia Camacho, fiquei assim um pouco indecisa, confesso. e acabaste por decidir-te por The Fragrant Lady. Exato. Muito bem, e este teu gosto pela perfumaria, segundo percebi, começou cedo, não é? Queres contar um bocadinho sobre isso? Começou muito cedo, mesmo muito cedo, desde eu no outro dia estava a receber uma mensagem de uma colega de faculdade, que tinha lido um último post que tinha feito com referência aqui ao novo percurso na área da perfumaria, e ela tinha dito: Sim. "Não sei se te lembras uma vez de algo que me disseste quando nos encontrámos na casa de banho", achei isto fantástico, e eu disse: "Não, do que é que te estás a falar?" E ela disse que eu tinha feito uma referência a um perfume, tinha parado e tinha ido cheirá-la, e eu achei isso muito interessante, porque eu já não me lembrava desse episódio, isso no tempo da faculdade, mas Sim. o gosto pela perfumaria vem muito antes, vem muito antes. Eu comecei a perceber que ocupava muito tempo na minha vida, porque a entrada nas perfumarias, nas lojas que vendem perfumes, era algo, começou a ser algo muito frequente. O tempo gasto, nunca perdi o tempo gasto, era algo muito presente na minha vida. Eu pensei, chegou um momento em que realmente Sim. pensei que deveria fazer algo a esse respeito. E segundo eu sei, não é uma área fácil, não é? Tiveste que ler muito, tiveste que fazer formações. Como é que isso acabou por ser para ti? Não é uma área fácil, não é uma área muito conhecida, e é interessante porque estamos a falar de uma área se estivermos a falar na área de negócio, que move milhões por ano. Portanto, basta entrarmos numa superfície comercial ligada à área, nós vamos ver quantos perfumes estão lá para ser vendidos, não é? Portanto, Claro, é interessante que as pessoas não questionarem como é que os perfumes vão lá parar e quem é que os faz e quem é que os pensa. Não são as marcas, não é? Não é a Chanel que lança, seja lá o que for, e é Chanel. Não, são perfumistas que estão a trabalhar para a Chanel. claro. E Mas esse isso meio em como Portugal é ainda, não vou dizer pobre, mas é uma área muito pouco conhecida e muito pouco falada. sim, eu há pouco, desculpa interromper-te, estava aqui a pensar que as pessoas também não acabam por não ligar tanto porque os perfumes são produzidos de forma industrial, não é? Quando lhes chegam às perfumarias, já está lá tudo direitinho, é só pegar, cheirar e comprar, não é? Ninguém pensa no processo. Exato, exato. E é um processo que pode levar anos. Exatamente, até porque eu vejo aqui que tu estás a trabalhar no teu primeiro perfume, o Mystery, já há cerca de um ano. Exato. É um perfume, também é o primeiro, portanto, eu acredito que os outros, aliás, o segundo, no qual eu já estou também a trabalhar, já não está a ser tão complicado para mim, porque encontrei-me aqui com algo muito interessante, que já tinha lido por parte de outros perfumistas, que é quando nós não conseguimos largar aquilo que estamos a criar. E eu, por acaso, nunca tinha sentido isso. Eu trabalhei muitos anos com arte contemporânea, mas nunca criei, nunca estive Uhum. do lado do criador. Estive sempre do lado não de crítica, mas de alguém que absorve a criação dos outros e que a divulga. E é interessante porque senti isto pela primeira vez, que é criar um perfume, depois será que gosto, será que não gosto, deixei pousar algum tempo, volto a experimentar, volto a reformular. Confesso que este primeiro tem sido assim um pouco mais complicado de o largar, de o deixar voar. Sim, mas a ideia aqui é fazer uma trilogia de perfumes, não é? Portanto, dedicado a Sintra. De onde é que vem esta ideia? A ideia vem de pegarmos naquele que eu penso que é um dos nossos maiores escritores, que é Sá de Queiroz, que agora anda aqui no meio de grandes polémicas, Sim, e verdade. pegar em três livros em que ele faz referências a Sintra. Portanto, neste caso os perfumes vão chamar-se, são três, não é? O Mystery, Sim, o Mistério, o Relíquia sim.
e a outra tragédia. Está bem? Portanto, Uhum. fui buscar estes 3 nomes de 3 escritos de Essa, já que ele elogia tanto Sintra. É daí realmente que nasce esta trilogia. E estes perfumes, são perfumes sem género e feitos apenas com matérias-primas naturais, correto? Exatamente. Não faz sentido para mim Uhum. pensar a perfumaria por género, masculino, feminino. Vamos lá ver, eu cheiro uma rosa, ou cheiro uma matéria-prima Pink Lotus, ou cedro, e eu não consigo definir. Portanto, também não fez muito sentido para mim estar a trabalhar a perfumaria consoante géneros. Não tens aquela perspectiva de que um cheiro, um determinado cheiro se associa a um homem, a uma mulher e, portanto, para ti não faz essa associação. Eu até posso fazê-la, está bem? Eu até Sim, posso fazê-la. O que acontece é que eu, quando entrava em perfumarias, mais facilmente ia para o lado masculino do que para o lado feminino. Portanto, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que uma mulher pode usar um perfume masculino e que um homem pode usar um perfume feminino. Portanto, eu prefiro deixar ao critério, não é? De quem o escolhe usar essa questão, porque eu sempre fui mais para aromas, ok? Para matérias-primas que são utilizadas para perfumes masculinos, está bem? muito Portanto, bem. partindo aqui da minha experiência, eu seria a Sim. primeira a não querer desenvolver algo que seja um perfume para mulher, não é? E serias também a primeira mulher perfumista independente em Portugal. O que é que isto quer dizer ao certo? Vamos lá ver. Nós temos, eu gostei muito deste vamos lá ver. Nós temos, nós temos 2 perfumistas, Sim. homens, está bem, a trabalhar Uhum. em Portugal. O Lourenço Lucena e o Miguel Matos. De mulheres, nós temos uma pessoa que trabalha numa empresa no norte e que é a própria fundadora, mas trabalha muitas questões de marketing olfactivo. Ou seja, Sim. que eu conheça, não lançou nenhum perfume em nome pessoal. Pronto. Sendo assim, sendo que tanto o Lourenço como o Miguel lançaram perfumes em nome pessoal. Portanto, sendo assim, eu serei a primeira a fazê-lo. Muito bem. Portanto, como independente, porque haverá outras mulheres a trabalhar então, como estavas a dizer, para outras empresas, não é? Eu, neste momento, conheço apenas uma, porque mesmo as marcas que nós temos que lançam perfumes e águas de colónia contratam perfumistas estrangeiros. As águas de Uhum. colónias que nós temos 2 marcas bastante conhecidas em Portugal e que lançaram perfumes, foram pensados por estrangeiros. Também os perfumistas são estrangeiros, portanto, eu espero que isto venha a mudar em Sim. breve. E com esta tua participação agora na área da perfumaria em Portugal, pode ser que mexa qualquer coisa, não é? Que haja outras mulheres que se calhar sempre quiseram ser perfumistas e nunca tiveram, se calhar, a coragem de avançar, que se sintam inspiradas. Exatamente, exatamente. Muito bem, olha, e neste caso, quando tu decides mudar de carreira radicalmente e dedicar-te à perfumaria, tiveste que aprender aquelas coisas todas, mas acabaste por fazer um curso que para ti foi importante, como uma perfumista espanhola, não é? Tenho aqui um nome, a Marina Barcenilha, está certo Exatamente. este nome? Muito bem. E porquê que era importante para ti fazeres um curso particularmente com esta senhora? Era uma referência para ti na área? A Marina é espanhola, mas vive há décadas no Reino Unido. E é muito interessante porque, de uma forma também independente, começou a fazer os seus perfumes e começou a ganhar os prémios mais cotados na área da perfumaria. E quando eu recebi essas notificações, essas notícias, obviamente quando alguém ganha um prémio nesta área tem bastante repercussão a nível internacional, interessei-me pelo trabalho dela. Portanto, comecei também a tentar perceber como é que ela trabalhava, também era uma pessoa que gostava muito de trabalhar com matérias-primas naturais, que não recorria aos sintéticos. Eu não tenho nada contra os sintéticos, está bem? Pronto. Sim. Nos perfumes, aliás, será provavelmente uma abordagem que irei fazer num futuro muito próximo. Para Sintra é Uhum. que para mim não me faz sentido eu estar a trabalhar com sintéticos. Claro. Mas retomando, eu gostei muito da área e da forma como ela abordava a perfumaria. Portanto, quando vi que podia ter a possibilidade de fazer formação com ela e de tirar muitas das dúvidas que eu tinha com uma profissional que já tinha recebido tantos prémios na área, fiquei contente, como é óbvio, e aproveitei essa oportunidade.
Muito bem. E como todos sabemos, o olfato está extremamente ligado à nossa memória, não é? Leva-nos para sítios. Como é que tu conseguiste treinar o teu nariz durante este tempo? É muito interessante porque eu não considero que o meu nariz seja o meu sentido mais apurado, está bem? O meu Hum, sentido mais apurado, sim. sempre foi, a audição. Eu ouço a quilómetros de distância, portanto, ninguém consegue, contar um segredo que eu consigo ouvir esses segredos, e também há histórias mirabolantes à volta do meu poder de de Audição. audição. Pronto, o que é que Então acontece? como é que tu como perfumista fizeste isso então? Como é que desenvolveste o teu olfato? É muito uma questão de memória, está bem? Uhum, Perguntar uma vez, para ser um grande perfumista é preciso ter o melhor olfato do mundo? Não, não é. É preciso ter, conhecimento na área, está bem? E isto é importante, porque as pessoas pensam que depois isto é só criatividade, não. E por isso é que muitas das escolas de perfumaria exigem que as pessoas tenham formação em química, porque realmente é bastante importante. sim, Depois, respondendo à tua pergunta, a parte da memória, ou seja, a facilidade que eu tenho de memorizar aquilo que cheiro, é muito importante para que a mente consiga depois, quase de forma automática, juntar, casar matérias-primas. E a parte da criatividade, que muitas das vezes é aquilo que eu critico no bom sentido, que muitas das vezes as pessoas ligadas à química acabam por não ter esta parte. Portanto, é uma junção, acaba por ser uma junção destes três elementos que pode fazer com que o percurso seja um percurso bonito na área. sim, isso é muito interessante realmente, nem me passava pela cabeça, não é? Pensar que teríamos de ter todas essas características, lá está, e que o olfato não fosse o mais importante no meio disso tudo, não é? Pensamos perfume, cheiro, olfato e afinal há outras coisas que também são importantes, portanto é sempre bom saber. Para quem está lá do outro lado a ouvir o Boca de Trapos de hoje, encontrará com certeza mais informações sobre este teu perfume, o Mystery e os outros, não é, da trilogia, no teu site em thefragrantlady.pt, é isso? O thefragrant-lady.pt estará disponível quando o primeiro perfume for lançado em maio. Em maio, muito bem. E até lá, há algum outro sítio onde possamos ter Instagram, alguma no informação? Instagram, Através do Instagram da The Fragrant exatamente. Lady. Muito bem. E para maio então, depois como é que será esse processo? Onde é que vamos encontrar o teu perfume, o Mystery? O perfume, e eu penso que é esta a parte que acaba por ser um pouco diferente, e e eu também já avisei as pessoas que algumas vezes começo a rir-me um pouco com isto, não tem muita piada, porque as pessoas perguntam logo: "Então, e onde é que eu vou conseguir encontrar o perfume, etcétera?". Bem, para quem Sim, se lança, e eu costumo sempre ter muito muito cuidado nestes lançamentos, para quem se lança, seria um pouco, precipitado da minha parte querer estar nas grandes marcas de lojas de perfumes que nós conhecemos. Para sim. já, porque obviamente há uma parte da verba, não é? Da venda, que irá para a loja que a vende, não é? Como é óbvio, Uma a porcentagem, percentagem. sim. E depois, porque eu não estou a falar de uma produção de 500 exemplares. Eu, no primeiro perfume, o Mystery, vão ser lançados 25 exemplares do perfume. Eu não vejo, eu costumo sempre dizer, eu não vou lançar um perfume, eu quero lançar uma obra de arte. E eu vejo o Sim, meu primeiro lançamento como isso mesmo, uma obra de arte olfactiva. Porquê 25? Porque Sintra fez o ano passado, em 2020, não podemos comemorar da melhor forma, sim. 25 anos de Património Mundial da Unesco. Portanto, o Mystery vai ter 25 unidades e a cada ano que vá passando, vou subindo uma unidade que vai casar com o número de anos, não é, que ele faz como Património Mundial Sim. da Unesco. Portanto, a venda vai ser uma venda deste perfume, está bem? Não estou a dizer que os outros, se eu trabalhar para uma marca ou até mesmo uma marca internacional, vá fazer isto, mas este perfume precisa ser vendido de uma forma diferente, que é a venda direta. Ou seja, no site encontram o perfume à venda. Vai ser assim. Muito bem. Então é quem chegar primeiro fica na lista. Eu já tenho Então, reservas, eu já tenho reservas. então daqui a bocado já não tens perfumes para vender, não é? Ainda ele não saiu. Ainda não saiu, mas eu já tenho reservas, é bom sinal. É muito bom sinal, sim. É Vamos lá verdade. ver é depois o que é que as pessoas vão fazer para ficar quando só faltar um, não é?
Não, aquilo que eu perguntei foi mesmo: "Mas como é que vocês já estão a fazer reservas se ainda nem sequer cheiraram nada?" Quer dizer, nem por favor, Estão não curiosos. comprem, eu disse mesmo: "Não comprem nada se não estão a cheirar antes." As pessoas: "Não, não, vamos reservar." Pronto. Mas vais distribuir amostras ou não? Sim, sim, Pronto, sendo então assim já tem vai que ser ajudar, não é? já vai ajudar, exatamente. Continuando aqui na área do olfato e das fragrâncias, tu tens aqui um outro projeto sobre o qual eu estive a ler e achei bastante interessante, que é o Bouquet. Uhum. Portanto, este projeto que envolve comer, cheirar, o que tu chamas um projeto olfato gastronómico. Conta lá um pouco do que é que se trata o Bouquet. Esse projeto deveria ter saído, aliás, eu suspirei quando falei desse projeto. Esse projeto Sim. deveria ter saído, deveria ter sido lançado em novembro, dezembro do ano passado. Pronto. Uhum. O que é que acontece? Acontece que, como todos nós sabemos, não é? Estamos a passar esta fase um pouco hum, um pouco estranha para lançamentos Verdade. e porque todo o projeto olfativo exige que alguém o cheire, não é? Portanto, é muito complicado ainda estarmos a falar. A inteligência artificial está a dar algumas voltas a este nível, mas é um pouco difícil de eu estar a descrever cheiros ou estar a descrever seja lá o que for na área olfativa e as pessoas não estarem a experienciar. Pronto. Claro. Como era um projeto, na verdade, e foi muito bem dito, olfacto gastronómico, as pessoas precisariam de o degustar, não é? E de o cheirar. Portanto, é um projeto que vai ser lançado, eu passei agora para setembro, outubro deste ano, 2021. Sim. Espero que já consiga ter gente para o experienciar, mas é isso mesmo, é um projeto que vai trabalhar a gastronomia, tendo como base o olfacto, porque o olfacto está intimamente ligado ao paladar. Eu costumo dizer sempre, e falo sempre neste exemplo, quando estamos constipados, não é? O que é que acontece? Ficamos sem paladar. Exato. Por algum motivo é. Porque na verdade o paladar está ligado ao olfacto. E antes mesmo de nós provarmos ou salivarmos, seja lá o que for, é novamente, e isto já foi referido aqui na entrevista que estamos a ter e que me estás a Uhum. fazer, Mónica, que é a mente, é a memória que vai fazer com que eu me relembre do paladar que eu vou ter ao provar aquele alimento, está bem? Portanto, é Sim. o cheiro do bolo de chocolate, por exemplo, não é? Uhum. Que Sim. me relembra, por exemplo, ao bolo de chocolate que a minha avó fazia. E o chocolate já está aqui a trabalhar na nossa mente. E quando nós vamos provar, já houve imensos mecanismos no nosso sistema límbico que foram mexidos e que reativam a memória. Portanto, todo este processo, não é? Que é isto que a Bouquet vai trabalhar, só faz sentido quando eu conseguir ter público. E, portanto, Claro. foi um projeto que foi anunciado, mas que eu não consegui cumprir. Espero cumpri-lo agora a partir de setembro. Mas está em stand-by e irá com certeza mais para a frente chegar a todos nós. Portanto, só para deixar aqui a ideia, será uma caixa, não é? Exato, Temática, com ingredientes específicos, sempre da época, segundo vi, e exatamente. tens produtos nacionais e depois uma fragrância original feita à base desses mesmos ingredientes. Exatamente. Portanto, isto acaba por ser uma coisa gira para oferecer ou para comprar, por exemplo, para um petisco temático que a pessoa possa fazer, alguma coisa diferente, não é? E todos estamos a precisar de coisas diferentes, para o mais breve possível. Eu penso que sim. Eu, quando este projeto foi apresentado a algumas pessoas, e as pessoas ficavam sempre com um entusiasmo tão grande que até me fez ficar com algum receio. Eh, eu, e, e eu não sei, por acaso, fiquei com pena de o ter, pronto, de ter ficado em stand-by. Eu espero mesmo que eu consiga lançar o mais brevemente possível. Vamos ficar à espera então, vai correr bem, de certeza, Cláudia. Vamos esperar que sim. Tenho aqui outra pergunta para te fazer. Portanto, tu fazes aqui várias coisas. Sei que tens um ateliê também em Lisboa, onde dás alguns workshops, e eu queria saber quais deles é que estão em funcionamento neste momento. Se tens inscrições abertas para algum deles, portanto, eu tinha aqui flores prensadas, caligrafia, são coisas completamente distintas, nem todas são dadas por ti. Como é que estão a funcionar aqui estes workshops? O workshop de flores prensadas, que é o que eu dou, o de caligrafia é dado pelo Nuno Miguel Dias, é interessante porque nasce as pessoas perguntam, mas o que é que isto tem a ver? Nasce de algo que eu precisei começar a fazer. Quando eu estou a trabalhar na perfumaria com perfumes, há um cansaço olfactivo.
está bem? Portanto, ninguém consegue estar a cheirar matérias-primas durante meia hora ou uma hora. Sim, Pronto. imagino. E há A um mistura, esgotamento, não é? não é? Exatamente. Sim, claro. E mistura de aromas. Portanto, costumamos muito dizer que não se deve cheirar mais do que 3 ou 4 perfumes quando vamos a uma loja de perfumes, porque obviamente o nosso cérebro já começa a fazer algumas confusões. E eu nessas pausas costumava fazer o seguinte, que era ir tomar café. Está bem? Pronto. Sim. Só Tinhas que, outro cheiro forte para tomar. exato, só que tomar 6 ou 7 cafés por dia não estava a ser muito bom para a minha saúde. Pois. Portanto, eu tive que começar a ocupar esse tempo e essas pausas com outras coisas. E comecei então a fazer algo que me deixava bastante serena e que me transmitia imensa calma, que mandei fazer uma prensa em madeira e comecei a prensar flores. Sim, E comecei a mostrar esses trabalhos no Instagram. Pronto, já sabemos que estas redes sociais hoje em dia fazem milagres. E de claro. um momento para o outro comecei a ter mensagens de pessoas a dizer: Ah, que interessante, como é que eu posso fazer isto? Devias dar formação, etc. E assim foi. Comecei a dar, dei 2 formações que esgotaram. E é interessante que pelo menos uma pessoa que fez essa formação já está a utilizar para vender objetos É, próprios com, isso é com giro. essas. Eu Uhum, achei isso sim. fantástico, acho maravilhoso. Uhum. E resulta muito bem, porque é um trabalho muito, muito bonito. Nós fazemos, é um workshop de 3 horas, há aqui um ensinamento de como é que se prensa as flores, uma certa história também ligada aos herbários. Uhum. E Sim, depois a outra parte do workshop, a segunda parte, é realmente as pessoas já trabalharem com flores prensadas, não é? Que eu cedo nesta formação, e fazerem os seus próprios trabalhos. E é um workshop muito bem passado, é aqui no ateliê que eu tenho aqui em Alcântara, e as pessoas gostam muito. Portanto, preferi, mesmo estando muito ocupada e estando agora demasiado ocupada com a perfumaria, não deixar de fazer claro, estas formações. claro. Sendo que não posso receber ninguém agora no ateliê, só o poderei fazer a partir do dia 19 de abril, para o qual, obviamente, as inscrições já estão abertas para quem queira fazer esta formação. Muito bem. E para se inscreverem, procuram também através do Instagram? Exatamente, exatamente. Muito bem. E neste caso o Instagram da Fragrant Lady The também. Fragrant Lady, exatamente. Muito bem. O E outro neste ca... workshop é Diz, o diz. de caligrafia, que também tem Sim, tido muita aceitação, até porque as pessoas hoje em dia deixaram de escrever basicamente à mão, o verdade, é que, verdade. o que limita também muito o cérebro. E faz muito sentido, ou seja, as pessoas hoje em dia têm uma caligrafia péssima, porque na verdade deixaram de treinar, deixaram de mover a mão, é tudo o toque do telemóvel, do teclado, e também não é dado por mim, é pelo Nuno Miguel Dias, e é interessante porque também tem tido muitas pessoas que gostam de fazer a formação. Neste momento não há uma data de próxima formação neste Sim. tema, mas também será algo que iremos resolver lá para maio. Muito bem, ficamos à espera também. Há uma ideia, não sei se estará correta, vais-me dizer, de que este tipo de coisas, workshops específicos, por exemplo, flores prensadas e caligrafia, serão interesses de pessoas mais velhas, mas com certeza trazem inscrições de pessoas de todas as idades. Tenho inscrição de todas as idades, está bem? De Portanto, é todas mais mesmo. transversal do que as pessoas pensam. Sem dúvida, e eu vou, acho que posso dizer isto, eu sou um Sim. bocadinho, pronto, em relação a dados de pessoas, mas já tive pessoas com alguma idade, que eu hoje em dia não sei muito bem o que é alguma idade, está bem? Porque eu falo com pessoas Sim, de 80 anos que têm a mente mais aberta do que jovens de 20. claro. Portanto, fico sempre um bocadinho na dúvida. Mas vejamos pessoas de 60 e pessoas com 20 e poucos, está bem? Designers, por exemplo, Sim, ou de outras áreas que nada têm a ver com aquilo que seria expectável de alguém que vem fazer formação em prensagem de flores. Portanto, é pois. mesmo muito transversal. É, sim, é bom saber que há coisas interessantes para fazer para todas as idades, em todas as áreas, e bom saber que existem estas formas também de poder estarem todos juntos, na altura em que poderão estar todos juntos, não é? Mais à frente, também de partilhar experiências, não é? Porque as pessoas depois têm conhecimentos diferentes e nestes workshops acaba por se saber mais coisas do que aquilo que se vai para aprender muitas vezes.
Sem dúvida, sem dúvida. Isso tem acontecido bastante, até porque eu faço sempre que isto seja um momento as pessoas no workshop de flores brincam e dizem que saíram daqui super relaxadas, que isto foi um spa autêntico, porque na verdade o cortar a flor, o olhar para a flor e a anatomia da flor é muito bonito, é um workshop muito bonito. E depois, o que é que acontece? As pessoas têm utilizado para, é aquilo que me tenho apercebido, a indústria parou agora um bocadinho, mas a Sim. indústria de casamentos e de eventos, Ah, pois, sim, vejo faz muitas pessoas, sentido. sim, os convites de casamentos que sejam mais originais, os marcadores nas mesas de casamentos ou de Sim. eventos. Portanto, eu vejo que há realmente uma procura também de pessoas que estão interessadas depois em fazer algo nessa área. Muito bem. Cláudia, só aqui para terminar, um último assunto do qual não podia deixar de falar. Portanto, na área da curadoria e das artes, ao qual estiveste ligada há muitos anos, tu estás envolvida com um projeto que é o Antiframe. Portanto, vocês fazem divulgação curatorial de projetos artísticos ainda, certo? Fazemos, vamos Sim. lá ver, eu trabalho na área, eu já disse vamos lá ver duas vezes, isto é péssimo. Eh, Estás a contar, já vamos Exato. deixar aqui duas vezes. Não, alguém que esteja a analisar esta conversa é muito interessante, porque há pessoas que dizem: "Olha, olha", e eu por acaso sou muito disto visual, vamos lá ver, Vamos olha, lá ver. isto é interessante. Sim. O que O é que Antiframe. o anti-frame, eu trabalho na área da curadoria, na parte da arte contemporânea, eu trabalhei durante 17 anos. Sim, Portanto, quando eu faço esta mudança para a perfumaria, eu costumo sempre dizer: "Não pensem que as mudanças são feitas da noite para o dia", porque não são. E como é óbvio, eu não posso deixar uma carreira, não é? De um momento para o outro. claro. E eu continuo, e a Antiframe foi a empresa que eu abri para desenvolver os projetos na área da curadoria e da história da arte e na gestão cultural. Eu não a fechei. Não fechei esta empresa e, portanto, ainda tenho alguns convites de instituições, como é o caso agora do workshop de curadoria. Foi uma formação, eu dei 50 edições deste workshop. Eu nem sei se não será a formação com mais formandos a nível nacional, portanto, foi uma formação Sim, impressionante. Eu tinha pessoas que vinham dos Açores, da Madeira, para fazer esta formação. E eu fui várias vezes, não fui aos Açores, mas fui pelo menos sim, 2 vezes à Madeira fazê-la. Portanto, eu tinha pessoas que faziam 1 quilómetro, nunca me hei de esquecer, de pessoas de Lisboa irem para Braga fazer a formação, do Porto virem para Lisboa, de Lolé uhum, virem para Lisboa. Portanto, foi uma formação na área da curadoria da qual muito me orgulho. E este aconselhamento, porque eu costumo sempre dizer que estas coisas funcionam muito o boca a boca, o aconselhar, olha, vai fazer esta formação porque é boa, etc. Chegou também muito a câmaras municipais e a instituições, e é o que sim, acontece agora com esta formação que vai acontecer em outubro, em sim, Ilhavo, no Museu Marítimo de Ilhavo. Portanto, a empresa Antiframe não está encerrada, não é? Continua aberta, sim, e eu de vez em vez, obviamente, não vou recusar os pedidos que são feitos nesta área. Nunca claro, se esquece aquilo, não é? É onde sim, se trabalhou 17 anos, como é óbvio, não é? claro. E E é ne um conhecimento adquirido e que eu gosto sempre de renovar. Sou uma pessoa em constante conhecimento, eu gosto muito de aprender e obviamente não o posso apagar assim de uma só vez. claro. E no meio disto tudo chegamos à conclusão de que há muito mais pessoas a quererem fazer o papel de curadoria do que nós poderíamos imaginar. Sem dúvida, até porque o papel do curador é algo muito interessante, que a formação realmente termina com isso, e eu fazia sempre questão de terminar que o papel, o curador está a contar uma história. E eu dava sempre o exemplo que um curador é um maestro. O maestro não funciona sem os seus músicos, sem a orquestra. E os músicos não funcionam sem os instrumentos. Portanto, quem pensa que o curador tem o papel estelar de uma exposição está totalmente errado. Eu não consigo fazer um bom trabalho de curadoria se não tiver uma boa equipa de designers, se não tiver uma boa equipa de produção, se não tiver uma boa equipa de comunicação, se não tiver a senhora da limpeza ou o marceneiro, a pessoa da iluminação a trabalhar de forma afincada para aquele projeto. Claro, Por que razão é que este workshop e esta formação teve tanto sucesso? Porque envolvia todos os intervenientes de uma exposição. Portanto, eu tive de tudo. Eu tive diretores de fundações, tive diretores de monumentos, tive designers, tive arquitetos, tive fotógrafos, tive técnicos superiores. Portanto, toda a orquestra para que a sinfonia funcionasse, não é? claro. E eu penso que é daí que tive tantos formandos nesta área, sem dúvida.
Muito bem, portanto, este workshop vai acontecer em Ilhavo, é Sim, organizado pela 23 Milhas e vai ser a 8 de outubro. exatamente. Portanto, quem se quiser inscrever pode tanto contactar a Antiframe como a 23 Milhas ou diretamente com algum dos dois, que seria Neste mais caso, fácil. obviamente, podem sempre contactar a Antifram para pedir mais informações. No entanto, as inscrições estão a ser feitas diretamente com a 23 Milhas e com o município de Ilha. Muito bem, então encaminhamos quem estiver interessado para a 23 milhas em Ilhavo, se tiver interesse então nesta área da curadoria ou então mesmo para outras pessoas que possam ter outros interesses, mas que achem que possa ser útil, não é? Fazer este workshop, apesar de ser em outubro, as inscrições são com certeza limitadas e convém marcar o lugar. Sim, convém mesmo. Muito Não é bem, por nada, mas convém mesmo. já disseste que eram concorridas, portanto vamos esperar que toda a gente chegue a tempo, senão terão de esperar por uma próxima edição. É verdade, é verdade. Muito bem, Cláudia, agradeço-te imenso o tempo que disponibilizaste para estar aqui no Boca de Trapos hoje. Desejo-te o maior sucesso em todos estes projetos. Portanto, ficamos à espera do bouquet mais para o final do ano. Exato. Que bem precisamos de coisas saborosas e cheirosas e tudo mais. E ficamos a aguardar ansiosamente por esse perfume em maio, não é? Está bem, eu agradeço imenso a vontade também de querer saber um pouco mais e gostava só Sempre. de dizer que, Sim. e de focar novamente, que eu penso que é importante. As mudanças não se fazem assim, está bem? Uhum. Estas mudanças são pensadas durante muito tempo. Eu, se disser que me encontrava insatisfeita, talvez, com aquilo que fazia desde 2016, não estarei a mentir, está bem? E estamos em 2021. Portanto, são Claro, as coisas 5 levam o anos, seu não é? tempo, não é? Portanto, já leva algum tempo. A E área é radical, mas a mudança nem tanto. é isso, não é? Porque as pessoas também pensam sempre, e é muito vendida a ideia de que as pessoas mudam e que fazem assim, de uma forma, de um desapego. Nem sempre é assim, porque realmente há muita coisa a medir, não é? Claro. E um incentivo a quem está insatisfeito realmente que possa pensar na possibilidade de mudar. Acho que é a Muito mensagem bem. que, Fica, se eu fica a puder deixar mensagem alguma então. mensagem, deixo esta. Muito bem, Cláudia, muito obrigada e o maior sucesso com todos esses projetos. Eu é que agradeço. Obrigada, Mónica. Obrigada. Por hoje é tudo. Fico à espera do vosso contacto pelas redes sociais ou através do e-mail bocadetrapos@gmail.com. Obrigada por terem estado desse lado. Até ao próximo Boca de Trapos. Boca de Trapos!